honra nós estarmos aqui. Para nós além de honra, um privilégio de estar numa data tão importante, que vocês estão comemorando 2 anos. Oi, agora. Isso agora ficou melhor. Então, como eu falei, é algo muito importante para nós. Glória a Deus, obrigado, querido. E é um privilégio estar aqui num momento tão importante de vocês, onde estão comemorando 2 anos. E que Deus abençoe cada dia mais. Eu sou José Maria, da Comunidade da Graça de Itapissuma. Estamos lá à frente do ministério há 10 anos. E pela graça, pela misericórdia, não por competência, pela graça e a misericórdia deles, do Senhor. E eu queria apresentar aqui a minha melhor parte, né? Que é a minha esposa, né? Fica de pé, meu amor. Essa é a minha esposa, Nádia. A pastora Nádia está comigo lá, tem sido uma bênção. O Gledson e a Tânia, fica de pé, são os líderes de casais, têm nos ajudado a cuidar do rebanho do Senhor, tem nos ajudado. Eu louvo a Deus pela vida deles. E esse é um dos líderes, e essa é a minha amada esposa. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas, sem mais delongas, né, queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E esse tema, o pastor Daniel, até que o Senhor venha, é muito forte, né, queridos? Mas é algo que é para todo aquele que crê no Senhor. E eu queria compartilhar algo que está que eu ministrei há 15 dias atrás, e que o Senhor, quando eu desci do culto aí, o Senhor confirmou no meu coração que eu ministrasse essa palavra. E eu queria que minha esposa abrisse e vocês também acompanhassem aí, né, na sua Bíblia, no seu celular, que é importante a gente acompanhar, né? Em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. A minha esposa vai ler. É Guel? Amém. É Gledson. Amém. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, toma a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-lhe ali a chamar, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: por que o teu servo ouve? E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir
lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos ex-escraveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel. Relata esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça. E outro tanto se me encobrisse alguma palavra, todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Glória a Deus, queridos. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, diz aqui a palavra do Senhor. Que tu possa abençoar, Senhor, cada vida que chegou aqui neste lugar. Que cada um deles, Senhor, possa sair daqui com a essência da tua palavra, Senhor, no seu coração. Desde já eu te agradeço. Que tu possa tomar cativamente o coração de cada um que aqui está, Senhor. Em alguns minutos que nós estaremos compartilhando da tua palavra, para que o teu nome cresça, para que eles cresçam em graça e em sabedoria diante de ti. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tema é um tema muito profundo, né? E ao mesmo tempo é algo que era para ser comum em nós. Era algo para ser a primícia, vamos dizer assim. É a primeira coisa que era para estar dentro do nosso coração. Porque nós estamos aqui até que o Senhor venha, é o nome, o título desta conferência. Mas todos nós sabemos que para que isso aconteça na nossa vida, são duas situações: que nós possamos morrer, ou, como nós cantamos, que o Senhor apareça dos céus e arrebate a sua igreja. Mas para isso a gente tem que estar no Senhor. E por isso que o Senhor colocou no meu coração esse texto, que é um texto bastante conhecido, não é? Mas em cima dessa passagem, o Senhor colocou alguns princípios fundamentais na minha vida e que eu acho que é de suma importância e que nós vamos aprender aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 3, com a vida de Samuel, para que a gente entenda até que o Senhor venha. Quando a gente começa a olhar fotos de retrospectiva, a gente começa a sentir saudade. Às vezes a foto falta alguém, não é? Por algum motivo, ninguém sabe, mas às vezes se mudou, às vezes só não quero que deixe o Senhor, mas aquelas fotos ali vai ficando, olha, isso aqui não está mais, aquele ali já não está mais. Mas nós sabemos que até que o Senhor venha, para que a gente possa verdadeiramente experimentar tudo aquilo que nós cantamos e o que a palavra tem para nos ensinar. Mas com o jovem Samuel nós aprendemos alguns princípios fundamentais para a nossa vida.
Porque eu creio que se nós estamos aqui é num momento de festa, num momento de alegria, mas também com essa expectativa do nosso coração de que o Senhor venha. E como eu falei, são duas situações que o Senhor pode vir: é eu morrendo de morte natural ou de algum acidente, ou que o Senhor apareça nos céus. Mas para que isso aconteça, meu querido, nós vamos ver que precisamos ter princípios fundamentais com base nessa frase, até que o Senhor venha, para que a gente aprenda a esperar com paciência no Senhor, para que esse versículo, essa passagem se realize na nossa vida. Quer que eu morra de morte natural, quer que o Senhor apareça nos céus. Amém? E em primeiro lugar eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que a gente estuda, vai buscando. Samuel, estudos dizem que ele viveu mais ou menos 68 anos. E a gente sabe da história de Samuel, que a sua mãe ofereceu ele desde criancinha. Então, praticamente, durante 68 anos, ele estava na casa do Senhor, servindo, abençoando e, além do mais, também como profeta. E eu vou viver mais do que Samuel, em nome de Jesus, né? Amém ou não amém? Eu creio, eu vou viver a promessa do Senhor, que é de 120 anos, né? Quem tiver a fim de ir mais cedo, pode ficar à vontade, sem problema nenhum. Fique à vontade, né? Eu estou com 55 anos, falta o quê? 65, né? É isso? Para 120? Né? Ainda estou jovem ainda. Mas, então eu creio que eu ainda tenho 65 anos, né? Com saúde, na bênção, né? Para não prejudicar minha esposa, para não aperrear tanto ela, mas que com saúde, né? Com vigor, pregando a palavra, né? Então eu tenho ainda 65 anos, né? Então faça a sua continha aí, né? Eu estou com 65, até que ele venha. Mas Samuel desde criança estava na presença do Senhor. E como eu falei da foto, né? O Senhor trouxe ao meu coração que às vezes a gente vai vendo pessoas ali, lá, né? Nós já estamos lá em Itapsuma, a igreja, a Comunidade da Graça já está há 24 anos, não é isso? E quando a gente coloca essas fotos de retrospectiva, a gente se alegra porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas a gente começa a ver que pessoas não fazem mais parte. Quando não fazem mais parte da nossa igreja e estão em outra congregação, amém. O problema, querido, é quando a gente deixa o Senhor. É quando a gente está dizendo que não crê nessa frase, até que o Senhor venha. E Samuel estava na casa do Senhor, e para que isso aconteça, no capítulo 1, aliás, no versículo 1, fala da importância da palavra de Deus, porque naquela época, a palavra de Deus era muito importante, como hoje, mas havia também revelações, visões, mas naquele momento ali que Samuel teve essa visão, era a palavra que era fundamental. E não é diferente nas nossas vidas. Nós precisamos entender que é a palavra que vai nos sustentar até que o Senhor venha. É a palavra. A palavra é algo que nos dá esperança, como o nome da igreja. A palavra que nos dá confiança é a palavra do Senhor que nos sustenta nos momentos difíceis. Assim como diz o texto no versículo 1, que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque havia cessado as visões, as revelações, e a palavra continua. E hoje às vezes as pessoas querem muito visões, profecias. Querido, nós já temos a profecia que nós merecemos para sermos salvos, para esperar a volta do Senhor, que é a sua palavra. É suficiente o que está escrito para que eu e você chegue aos céus. Não precisamos mais de algumas revelações, a não ser que esteja escrita. Mas a palavra de Deus, em primeiro lugar, é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu e você possa ir até, esperar o Senhor até que Ele volte, até que Ele venha na minha vida, quer que eu morra de morte natural, ou
que ele apareça nos céus e que o nome dele possa ser glorificado e que arrebata a sua igreja. Mas sem a palavra, nada disso será possível na nossa vida. Então precisamos crer na palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos buscar a palavra, porque, como diz o texto, naqueles dias era de muita valia, ou seja, era de muita importância, porque não havia revelações. Então, mesmo que não haja revelações, a palavra de Deus continua sendo importante, para que a gente espere com paciência no Senhor, mas que eu vá até que Ele venha, até que eu possa suportar todas as dificuldades com a palavra, para esperar o meu Senhor, para que isso possa ser uma realidade da minha vida. Então, em primeiro lugar, a palavra. Sem ela na nossa vida, nós não iremos prosseguir por muito tempo, porque é a palavra que nos sustenta. O Senhor Jesus declara em Mateus 7,24: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica será comparado a um homem prudente que vai bater sobre elas as águas, os ventos, mas aquela casa não cai. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Nós passamos dificuldades e iremos passar muitas dificuldades, mas se nós estivermos buscando ao Senhor, crendo na palavra, as dificuldades não vão fazer com que eu e você pare. Vai fazer com que eu e você entenda que até que o Senhor venha, até que Ele venha na nossa vida. Em segundo lugar, eu queria destacar algo que a gente leu aqui por 4 vezes, aliás, por 3 vezes o Senhor falou a Samuel, não é? E para que essa frase que é da conferência, até que Ele venha, eu preciso de uma coisa. Em primeiro lugar, a palavra. Em segundo lugar, Samuel era ainda criança. Quantos de nós ainda somos crianças? O Senhor apareceu ao jovem Samuel, falou com ele por 3 vezes. E ele correu para quem? Ele correu para quem? Ele correu para o sacerdote Eli. Chegou lá e Eli disse: Senhor, o que é que tu queres falar comigo? Então, por 3 vezes, ele, como criança, e às vezes a gente como crianças, porque nós não estamos atentos à palavra, nós não buscamos a palavra, nós não cremos na palavra. Às vezes a palavra vem e a gente como criança não discerne a voz do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E se nós não crescermos, queridos, nós vamos continuar como criança. Deus fala e a gente não entende. Deus fala comigo uma vez, fala comigo 2 vezes, fala comigo 3 vezes, e a gente corre para a pessoa errada, porque Deus estava falando com o jovem Samuel, com a criança ainda. Então, que essa frase, para se materializar na nossa vida, para que eu possa ter descanso, eu preciso da palavra e eu preciso também crescer. Não ser mais uma criança, levado por qualquer sorte de doutrina, qualquer coisa que venha ao meu ouvido, automaticamente eu já vou procurar outra pessoa, sem ter noção do que está acontecendo. A palavra do Senhor é tão importante, mas também precisamos estar atentos e crescermos na presença do Senhor, queridos. Precisamos crescer. De que forma que vamos crescer? Com a palavra. Porque a partir do momento que você começa a buscar a palavra, você vai começar a conversar com Deus, ouvir Deus, e Deus vai falar com você. E se a gente não crescer, queridos, estou falando espiritualmente falando, a pastora Luciana fala, a gente estava ali e ela fala muito sobre isso, sobre o cuidado espiritual, e é verdade, a gente precisa crescer espiritualmente. O pastor e a pastora de vocês um dia estavam aí sentados, não é? Mas hoje, pela graça, pela misericórdia do Senhor, eles estão à frente. Mas um dia eles estavam aí sentados, eu também um dia estava aí sentado, o Gel e a Tânia, o Gledson e a Tânia também estavam aí sentados, não é?
Hoje estão à frente do ministério. Ele é a segunda pessoa minha lá, né? Eu confio nesse casal, a gente sabe, mas um dia estavam lá sentados, como nós estamos. Eu estou falando sentado, às vezes é acomodado, queridos, mas precisamos crescer, para não ser como aquele jovem, Samuel, que ainda não tinha discernimento, que era o Senhor que falava, para que essa frase tão importante, que todo cristão deve se apegar até que ele venha, não é? Até 120 anos, até a minha vida ser consumada, até que ele venha. Eu preciso esperar no Senhor, mas só vai acontecer isso na minha vida se eu buscar a palavra, se eu estiver meditando na palavra, se eu crer no que a palavra diz. Não é o que as pessoas dizem ao meu respeito, mas é o que a palavra diz ao meu respeito, não é? Para quê? Para que a gente cresça, para que a gente não seja como um menino, como criança. Por exemplo, porque as crianças foram lá para a sala? Na nossa igreja também é da mesma forma. Porque as crianças foram lá para a sala? Por quê? Porque elas são crianças. Elas não vão assimilar aquilo que nós estamos pregando, mas lá elas estão sendo ensinadas de uma maneira que elas aprendam, que elas assimilem aquilo que eles estão sendo ensinados através da palavra. Às vezes é com a brincadeira, às vezes é com bonequinho, às vezes é com a pintura, mas eles estão aprendendo. Mas vai chegar o tempo deles estarem aqui. Eu creio que vai chegar o tempo do pastor Daniel e a pastora Luciana estar com essa igreja cheia, com líderes, com pastores auxiliares, não é? Para quê? Mas isso só vai acontecer se nós estivermos meditando na palavra e se nós crescermos, porque Deus vai falar com você, querido. Deus hoje está falando com você. Deus tem muito mais para fazer na tua vida, como Ele tem feito na nossa, na vida do pastor Daniel, na minha vida, na vida da minha esposa. Quando nós conhecemos o Senhor, misericórdia, eu não queria nem, eu tinha pavor de microfone. Eu e minha esposa era o pau para toda a obra. A gente limpava a igreja, a gente varria a igreja, a gente chegava na igreja de 2 horas da tarde, quando terminava o culto, a gente limpava, a gente arrumava. E quando o pastor me chamou, disse: olha, eu queria que você desse um aviso. Eu digo: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Faça isso não, pastor, comigo não. Minha praia não é essa, meu negócio é estar servindo, pintando e tal e tal. Até que um dia o Senhor me falou em sonho. Minha esposa sempre se converteu primeiro do que eu, e é uma bênção, né? Como eu disse, é a melhor parte da minha vida. E sempre foi, sabe, pregava, orava, aquele negócio todo, e eu mais na manhã ali e tal. Mas aí, até que um dia, e o Senhor já tinha usado o pastor para me desafiar, para me chamar junto e tal. Até que o Senhor me falou em sonho. E o sonho foi o seguinte: eu estava numa igreja enorme, enorme igreja. E eu estava lá no último banco, nada contra quem senta no último banco, sabe? Mas os lugares que são menos frequentados é o banco da frente da igreja. Não sei porquê, né? Mas se for para um show que não seja do Senhor, o pessoal chega 7, 8 horas antes para estar ali naquela grade ali. Mas na igreja, os primeiros lugares são mais... Não, deixa eu lá atrás, tá? E eu estava lá nessa igreja, lá no último banco. Como eu não queria me envolver, como eu não queria só fazer o que eu quisesse. E aí o Senhor falou comigo, aí eu estava lá atrás, e eu, de repente, aí a moça disse, 2 moças conversando, e disse assim: quem é essa mulher que está aí pregando, rapaz? Que mulher abençoada, quem é essa mulher? E aí a outra, né, que me conhecia, disse assim: é a esposa desse, que está aí atrás. Meu amigo, aquilo ali foi... O Senhor disse: olha, ou tu acorda, ou tu vai ficar para trás. Ou tu se levanta, ou tu cresce, deixa de ser menino e cresce, porque vai acontecer isso. E às vezes acontece. Não é para que eu passe na frente da minha esposa, que a minha esposa é uma bênção, mas que a gente ande junto, e para a honra e glória do Senhor. Deus começou a mudar isso na minha vida. Não foi fácil, sabe, irmão? Não foi fácil, né? A gente soa, a gente sabe, fica perreado no primeiro dia,
né? Sabe, só a graça, quando fui dar um aviso. Mas, se Deus chama, Deus capacita, não é? Então, palavra e deixar de ser criança. E a gente só vai deixar de ser criança quando a gente estivermos buscando a palavra do Senhor, sabendo o que Ele quer fazer comigo e com você. Porque senão a gente vai continuar dentro da igreja como criança, talvez até sendo levado. Talvez existam pessoas que tenham até que estar lá na sala da criança para estar pintando, ao invés de estar ouvindo a palavra do Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo tremendo para realizar na tua vida, na tua casa, na tua família. E talvez não seja por outra pessoa, é por você mesmo. Como foi na minha vida, Deus usou a minha esposa para quê? Para que eu conhecesse Jesus e para que eu também me envolvesse mais, não para passar na frente dela, mas como cabeça, como sacerdote, como profeta e rei da minha casa. Amém, queridos? Então, palavra do Senhor e deixar de ser criança. E algo muito importante, mesmo Eli sendo um sacerdote que a gente conhece, se você não conhece a palavra, a gente acabou de ler, aliás, se você não conhece a história, a gente vai ver que Eli foi muito negligente com seus filhos, né? Mas mesmo ele sendo negligente, a palavra do Senhor declara que na terceira vez que Samuel ouviu a voz do Senhor, ele foi para Eli, e ali percebeu o sacerdote, o profeta, o ministro, que hoje o ministro, o profeta, o sacerdote dessa igreja chama-se Daniel e a pastora Luciana. E quem foi que deu a direção para que aquele jovem atentasse que era Deus que estava falando com ele? Foi o sacerdote. Queridos, se tem algo que nós precisamos estar atentos, é aquela pessoa que Deus colocou para estar sobre nós. É através da cobertura espiritual, sabe? Eles não estão aqui por acaso. Foi Deus que levantou. Deus poderia levantar João, Maria, Bernadette, Francisco, qualquer outro. Mas Deus levantou Daniel e o pastor Daniel e a pastora Luciana. Então esteja atento, para que essa frase possa ser uma realidade na sua vida, independente do tempo que vamos estar esperando ao Senhor. Mas se nós não estivermos atentos ao nosso sacerdote, ao nosso líder, ao nosso pastor, à nossa pastora, muitas vezes Deus vai falar. Se não fosse o sacerdote, Deus iria continuar falando com Samuel, e Samuel iria pensar que era o sacerdote que estava falando. Deus falando com ele e ele indo para o sacerdote. Mas aí o sacerdote tem algo, olha, da próxima vez que o Senhor te chamar, fica atento, porque é o Senhor. E o interessante é que depois que ele recebeu essa orientação do seu líder, ele não disse: eis-me aqui. O líder disse a ele, o profeta disse a ele: quando você ouvir de novo o Senhor falar, Samuel, Samuel, diga para ele: o teu servo ouve. E foi dessa forma que Samuel se dirigiu ao Senhor quando ele falou pela quarta vez. Ele não disse mais: eis-me aqui. Ele disse: o teu servo ouve. Por quê? Porque ele procurou a pessoa certa, e a pessoa que era o seu líder deu a direção. Então, queridos, fica atento à direção do seu pastor, da sua pastora. Tenho certeza que ele não vai dar uma direção para lhe prejudicar, para trazer dano para você, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família. Não, ele vai trazer sim uma direção de Deus, um discernimento que Deus tem dado. Não é à toa que eles estão à frente, não é à toa que Deus levanta. Mas se nós não estivermos atentos àquilo que o pastor e a pastora, que hoje para nós é o sacerdote, nós não vamos muitas vezes entender. Tem pessoas que dizem: Deus falou comigo, e depois a gente vê que muitas pessoas quebram a cara.
Porque não procurou o seu líder. Porque se procurasse o seu líder ia dizer, talvez não, permaneça no lugar que você está. Não, mas Deus tem falado comigo que eu tenho um chamado. Você pode até ter um chamado, mas esteja atento à voz do seu líder. Talvez isso venha acontecer, mas talvez não seja naquela hora. Leve um tempo, Deus quer tratar você, mas esteja atento, mesmo que a direção venha contra a sua vontade. E muitas pessoas têm se perdido nesse caminho e não vai experimentar, talvez, né? Eu espero que se converta, que volte atrás, mas muitos deles não vão experimentar, esperar o Senhor até que Ele venha. Por quê? Porque não estão atentos à voz do seu líder. Amém, queridos? Esteja atento à voz do seu líder. Esteja atento à voz do seu líder. Primeiro lugar, a palavra. Segundo, qual é o segundo? Não ser criança. E o terceiro? Vou ser bem direto. Obedecer a direção do pastor Daniel e da pastora Luciana. Em amor. Mesmo que seja contra a minha vontade. Mas eu tenho um pai espiritual, uma mãe espiritual que Deus colocou para cuidar de mim, como se fossem os seus filhos, queridos. Só o Senhor pode fazer isso na vida dos líderes. Porque nós não estamos à frente, porque nós queremos, nós estamos à frente, porque o Senhor tem chamado, para que a gente cuide, com amor, com cuidado, da mesma forma que a gente está dando uma direção para o nosso filho, a gente dá para um membro da igreja, com amor, com cuidado. Então, estejam atentos a esse casal, para que essa frase possa ser uma realidade, e quando vier, você possa dizer: Senhor, eu meditei na tua palavra, eu não sou mais criança, e eu tenho ouvido a voz do meu líder, eu tenho obedecido a direção dele na palavra, em nome de Jesus. Amém? Aqui nos avisos teve lá, né? Carnaval está chegando. Opa, calma, se aperrei não, mas a gente vai pregar a palavra, né? Olha o cuidado, carnaval está chegando, mas calma, se aperrei não, nós vamos pregar a palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E em quarto lugar, precisamos estar atentos, queridos, porque muitas vezes, olha, o profeta Eli estava onde? No templo, não é? E quem ajudava ele? Seus 2 filhos. Essa é a quarta e a última direção sobre esse texto, mas para que a gente entenda, muitas vezes estamos na igreja, como Eli, e como seus 2 filhos, esperando até que o Senhor venha, mas muitas vezes não necessariamente estar com o Senhor, não é só estar na igreja, não é só pintar, cair da escada, mesmo pintando, né? Quem foi o irmão que caiu da escada aí? Está lá na salinha, né? Glória a Deus. Não é somente estar pintando, não é somente estar, sabe, lavando, arrumando, porque ele estava na igreja, estava no templo, era sacerdote, era quem tinha contato direto com Deus. Seus filhos serviam, faziam. Aí você pode dizer: Senhor, pastor, faziam a obra negligentemente, eles se prostituíam, eles comiam as ofertas, as ofertas, né, as carnes, né? Mas não é só estar na igreja. E muitas vezes a gente está na igreja, mas a gente esquece que o Senhor está olhando, que às vezes a gente vem, mas a gente não vem com o coração aberto para ouvir a palavra, sabe? Não somente para ouvir a palavra, mas também para entender o que a palavra quer realizar na nossa vida. Às vezes a gente está na igreja, querido, aí o Senhor aparece nos céus. Será que a gente vai? Será que essa frase vai estar me impulsionando a me encontrar com o Senhor nos ares? Não é só estar na casa do Senhor, não é só estar no ministério,
Não é só estar tocando, nada contra, viu, irmão? Continue tocando aí em nome do Senhor Jesus. Não é só estar pregando, que vai nos garantir que quando o Senhor voltar, vai me levar. Porque muitas vezes a gente se acomoda em fazer e se esquece de ser. Não é só fazer, fazer é importante, mas eu preciso fazer e ser. Como Samuel diz: o teu servo ouve. Eu estou aqui para te servir, Senhor. Porque aqueles sacerdotes e os teus filhos pagaram caro. Por quê? Estavam fazendo a obra do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito, sabe? Qualquer coisa distrai, qualquer coisa deixa de ir, qualquer coisinha continua querendo ser criança, qualquer coisinha não busca a palavra, qualquer coisinha não escuta a direção do seu líder. Não é só estar aqui, é que a palavra possa estar no nosso coração. Eu escutei esses dias uma frase, e eu até falei lá na igreja, e falei para minha esposa, qual é a distância do céu para o inferno? Não sei se vocês viram aí, vi na rede social, eu achei tremendo isso. Qual é a distância de metros, de quilômetros, do céu para o inferno? Se a gente for olhar, né, céu e inferno, está lá embaixo, a gente vai dizer, é muito longe. Mas a distância, querido, é 30 centímetros, é a nossa mente para o nosso coração. Às vezes a palavra está sendo ministrada, chega aqui, mas não chega no coração. E com isso, meu querido, a palavra fica muitas vezes só aqui. Se ela não chegar no nosso coração, é essa distância que faz com que eu e você possa ir para o inferno. Não é você olhar para o céu e olhar lá para um abismo e dizer, lá embaixo, né, o inferno. Não. Às vezes, na verdade, é essa distância que separa eu e você do céu. Tem que chegar na minha mente e tem que chegar no meu coração. Porque aqueles sacerdotes e os seus filhos estavam na casa do Senhor, como eu e você estamos hoje aqui. Mas que em nome do Senhor Jesus, que eu e você esteja aqui hoje, atentos a palavras, a palavra do Senhor, que a gente cresça, porque é momento de nós crescermos, amém? Essa igreja de esperança precisa que vocês cresçam, como crescia Samuel, diante do Senhor em sabedoria, em busca da palavra, para que a gente esteja atento à palavra do Senhor, e que a gente esteja aqui, fazendo a obra. Sabe, se for preciso subir na escada, eu vou subir. Vai ter alguém segurando para que eu não caia, mas vai ter alguém lá segurando, não é? Para pintar, para servir, fazer tudo. Mas a gente vai estar com uma convicção, fazendo isso até que o Senhor venha, independente do tempo de vida que eu tenha, não é? Porque eu era pequenininho e já ouvia que o Senhor iria voltar. E eu creio que o Senhor vai voltar, não é? E o Senhor já voltou para muitos. Aqueles que já se foram, o Senhor já voltou para muitos, não é verdade? Mas que esses 4 princípios possam ser evidenciados na nossa vida. Para quê? Para que essa frase possa ser uma realidade na minha vida. Para que quando o Senhor voltar, eu e você possamos estar tranquilos e dizer, eu vou permanecer até que o Senhor venha. Né? Talvez muitos que estejam aqui vão estar contemplando talvez o maior templo da igreja, eu já ia dizer da comunidade da graça, mas nada contra, né, irmão? Dá para a gente abrir uma igreja aqui também, né? Não é verdade? Cidade Tabajara é grande, né, irmão? Dá para fazer, né? Em nome de Jesus, né? Né? Então, a Igreja Esperança precisa que vocês cresçam, né? Meditando na palavra, buscando. Para quê? Para que vocês daqui a, olha, eu não vou dizer daqui a 20 anos que vocês vão estar no prédio maior, não é? Mas você começa a contemplar um prédio maior, com uma estrutura tremenda. Quando a gente vê aquelas megas igrejas, isso pode e vai acontecer neste lugar. Mas só vai acontecer se eu e você estivermos buscando a palavra.
Se eu e você não ser como criança, se eu e você estiver atento à direção do meu líder, do meu pastor, não é? E que eu esteja aqui, mas esteja aqui com a convicção de dar o meu melhor para o Senhor, para que eu não esteja aqui de qualquer forma, para que eu ouça a palavra aqui, passe a semana toda sem estar atento àquilo que foi ministrado, vivendo a minha vida de qualquer forma. Não, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer o que tem que fazer, mas eu vou estar meditando na palavra, eu vou deixar de ser criança, e eu vou estar ouvindo a direção do meu líder e da minha pastora. Para quê? Até que o Senhor venha, porque eu creio nisso, irmãos. Essa igreja vai crescer, basta o que vocês já viram aí, em 2 anos, a gente demorou muito mais, viu, irmão? Parabéns para o Daniel, toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. A gente demorou muito tempo, rapaz, né? Vocês já começaram maior, vocês já começaram na garagem, a gente começou no terraço, né? Mas vocês vão contemplar, não sei o tempo o Senhor vai dizer, e muitas vezes o tempo depende de nós, somos nós que estamos deixando o tempo passar. Deus quer fazer com que esse ministério cresça, amém? Deus vai levantar líderes. Eu vi aqui um número de células que podem aumentar muito, se eu e você, aliás, eu não, né, porque eu sou lá de Itapsuma, mas se você atentar para a palavra, deixar de ser criança, ouvir a direção, sabe? Talvez quando o pastor e a pastora disser, olha, nós vamos abrir mais uma célula, não é? Diz o nome de um futuro líder de célula aqui, que ainda não é, diz o nome aí, Daniel. Um nome de um líder que está aqui, que não é líder de célula. O nome de alguém aqui, o nome de alguém, perdão. Qual? Jonathan? Cadê Jonathan? Levanta a mão aí, cadê Jonathan? Cadê Jonathan? Levanta a mão assim, Jonathan. Amém, em nome de Jesus. Quando ele chegar, o teu sacerdote chegar assim, Jonathan, você vai ser líder de célula. Mas Senhor, não, eu estou dizendo, o Senhor falou comigo e você vai ser líder de célula, e vidas vão se entregar a Jesus na tua casa, para que o nome dele possa ser glorificado através do chamado que o Senhor me falou que você tem. Amém? E muitos outros, Daniel. Mas precisamos tomar posse da palavra e crer no nosso profeta. A Bíblia diz, se creres nos vossos profetas, vocês vão prosperar em nome de Jesus. Amém? Crer nos profetas. Quem é o profeta de vocês? Daniel e a Luciana. Para que o nome do Senhor possa ser glorificado na vida de vocês, e que o nome dele cresça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus quer que esse ministério cresça, irmãos. Amém? Eu queria fazer uma oração por vocês, sabe? Por Jonathan. Futuro, quando é que ele começa a célula? Amém, Jonathan? Quando é, Jonathan, que vai começar a célula? Em breve? Quando é esse breve? Logo? Quando é? O bicho é liso, viu? O Jonathan, tu é liso, Jonathan, em nome de Jesus. Mas amém, fica de pé em nome de Jesus. Sabe? Eu sei que tem mais Jonatas aqui, né? Tem mais Jonatas. Em nome de Jesus, sabe, meu irmão? Porque esperar o Senhor até que Ele venha, sabe? Eu ainda tenho 65 anos. Tem jovem aqui, ó, que vai muito mais, né? Qual é a tua idade? Vixe, Jesus amado, 100 anos pela frente. Glória a Deus. Até que Ele venha, sabe? 100 anos servindo ao Senhor, até que Ele venha. Vai ter dificuldade, vai ter problema, pessoas vão levantar calúnia sobre esse ministério, sobre o teu pastor, sobre a tua família, sobre o teu chamado, mas até que o Senhor venha. O Senhor me chamou até aqui neste lugar, e eu vou crer, e eu vou esperar até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Em nome de Jesus, até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Pode subir o ministério, né, pastor? Pode vir também aqui, que a pastora Luciana gosta de cantar, né, pastor? Mas até que Ele venha, irmão, meditando na palavra, deixando de ser criança, crendo no seu pastor, na sua pastora, e estando aqui,
mas não está estando aqui de qualquer forma, estando aqui servindo ao Senhor com temor, sabe, com ousadia, com uma atitude de servo. O Senhor fala e eu faço. Amém, irmãos? Até que Ele volte. Até que Ele volte. Queria chamar o irmão Patrício. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por esta igreja, pela vida do pastor Daniel, pela vida da pastora Luciana, por essa oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor. Pai querido, eu quero profetizar, Senhor, sobre esta igreja, sobre a vida do Jonatas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que esse logo seja logo em nome de Jesus. Sabe, Senhor, que vidas que aqui estão possam se levantar, Senhor, neste congresso. Pai querido, isso é só o começo, Senhor. Isso é só o começo do que Tu tens para falar com cada um deles. Senhor, que eles meditem na Tua palavra, que eles deixem de ser crianças, que eles atentem para o seu líder, Senhor, a direção, o chamado, a profecia que sai da sua boca. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e que a Tua igreja, Senhor, que se reúne aqui neste lugar, não venha para o templo de qualquer forma, saia da sua casa crendo que Deus vai falar comigo essa noite, porque aqui, Senhor, Tu reúne a Tua igreja para ordenar as Tuas bênçãos, e não tem bênção melhor, Senhor, do que a Tua palavra. Eu profetizo, Senhor, crescimento neste ministério, até que o Senhor venha, até que Tu venha, Senhor. Essa igreja vai crescer, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, para que o Teu nome, Deus, possa ser glorificado. Não é aqui para a honra e a glória dos pastores, nós estamos aqui como servos para fazer a Tua obra. Aonde Tu nos enviar, Senhor, nós estaremos, em o nome do Senhor Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, por este ministério, pelos futuros líderes, Senhor, que irão ser levantados para cuidar de vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia.